também sobre esse retorno do Bruno Henrique, porque eu imagino que tenha sido um momento muito marcante para você, né, que foi, entre aspas, o responsável pelo retorno dele hoje em campo. Fala um pouquinho para a gente também esse vestiário com o Bruno Henrique, o que você falou antes, depois. Boa noite, né? Boa tarde. Boa noite, perdão. Então, o Bruno foi muito bem tratado durante todo esse processo, né? Eu acredito que não só os jogadores, não só a comissão técnica, mas o DM, o pessoal todo do CT, tem um zelo muito grande pelo Bruno. Então, a gente está muito feliz, muito contente com o retorno dele. A gente tinha um plano já para ele ter retornado antes, né, no jogo da Copa do Brasil, mas não foi possível devido às circunstâncias. Mas hoje, dentro do Maracanã, com a quantidade de torcedores que a gente tinha aqui, a gente poderia fazer uma festa mais bonita do que essa e deixar o Bruno de fora. A gente não tinha como. Então, assim, muito feliz com tudo isso, muito bem recepcionado por todos do cargo diretivo. O Fabinho, o Juan me ajudaram bastante nesse momento, o Bruno, o Marcos Braz, todos eles me deram muito apoio. E os jogadores, né? Acho que foram fundamentais, foram ótimos ouvintes, né? Conversamos bastante para tentar fazer uma construção sem muito tempo para treinar. Foi tudo muito na conversa, treinos muito curtos, porque a cada 2 dias está no jogo, então o resultado eu acho que foi extremamente positivo hoje. Mário, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você explicasse hoje a tua opção por deixar o Pedro no banco e colocar o Gabriel como titular, né? Os dois vivendo momentos diferentes na temporada. E queria saber se você chegou a conversar com o Sampaoli, trocou alguma ideia com ele já, ou como é que foi isso? Então, com o Sampaoli foi só um prazer em conhecê-lo. A gente estava com envolvimento para o jogo, ainda não deu tempo de bater papo com ele. Com relação à escolha, a gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro. Então, a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez a opção pelo Gabriel por ele ter um pouco mais de mobilidade. Então, a gente tinha um estudo do adversário com relação a isso. A gente precisava desse jogador com um pouco mais de movimento ali no entrelinhas e o Gabriel me entrega isso. Só que o Curitiba veio de uma forma diferente daquilo que a gente havia estudado também. Então, acabou que a característica do Pedro também foi importante, ali a partir dos 25, dos 30 minutos. E que bom que os dois conseguiram marcar, né? Você vê que o Pedro vive uma fase fantástica, ele precisa de poucos toques na bola para poder fazer um gol. E o Gabi, a gente conseguiu fazer a situação dele ali, ver a energia do grupo com relação a ele, para ele atravessar esse momento e ele conseguir voltar a marcar. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Parabéns pela vitória. Eu sei que o senhor já tocou no assunto aí de ter um jogador a mais no meio para povoar o meio-campo. A gente via que com o antigo treinador era muito nítido aquela linha de 5 e muitas vezes o Flamengo perdia o meio-campo e muitas vezes perdia o volume de jogo por não ter esse jogador a mais. A gente viu hoje o Flamengo diferente e eu também observei o Wesley e o Ayrton, que é muito agudo, mas o Wesley que também tem características fazendo muito overlapping, né, passando para dar preferência, e essas bolas estavam entrando, né, principalmente no Wesley, pelo lado direito. Então, eu queria saber como é que foi a semana ou os dias que o senhor teve para trabalhar esses jogadores para voltarem a fazer esse overlapping, essas ultrapassagens, porque, de fato, estava dando bastante resultado, mesmo que o gol não tenha saído dessa maneira, mas as jogadas estavam entrando por ali também. Obrigado. São dois jogadores muito ofensivos, né? Tanto o Ayrton, não sei se o Ayrton é o 4º ou 5º gol dele na temporada, e ele tem um terço final de campo muito, muito agudo, muito forte. Então, a gente fez a opção de repente, trazer o Cebola e o Ayrton um pouco para dentro, o Ribeiro um pouco para dentro, e deixar, de alguma forma, o Wesley, que é muito agudo, e o Ayrton também, que é muito agudo. Aproveitamos as inversões de bola, né, muito bem, por isso que a gente conseguiu chegar no terço final, mas ainda faltou um pouquinho de capricho ali, principalmente do lado direito, para a gente conseguir fazer a bola passar numa zona clara de finalização. Muito feliz pelo gol do Ayrton, né? Uma coisa que a gente construiu com ele também, a situação de encaixar o Thiago ali para fazer o terceiro homem na primeira fase de construção e soltar o Ayrton como ponta. Então, são dois caras, é opção para o treinador que vai começar amanhã e que ele faça bom uso. Boa noite, Mário. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. O que você já conseguiu melhorar nesse terreno do Flamengo em relação ao trabalho do técnico anterior para que o Sampaoli comece um novo trabalho? Na sua visão, o que você teve de grande mérito nesses dias de trabalho com a equipe profissional?
Eu acho que o grande mérito são os jogadores, cara. Assim, não tem mérito nenhum para a gente que veio para dar esse suporte da base. A gente só subiu para contemplá-los com alguma coisa com relação ao treino. A gente tinha uma ideia de construção com eles, de fazer de forma diferente, trazê-los para uma zona onde eles são mais confortáveis de jogar, aquilo que eles estão habituados a fazer. Eu acho que no primeiro contato que eu tive, eu falei que o menos é mais, né, nesse momento. Então, trazer para o básico, trazer para aquilo que eles têm conhecimento, e a partir daí a qualidade técnica, o nível dos jogadores vai fazer total diferença. Mário Jorge, parabéns pela vitória, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E complementando a pergunta do meu amigo Sidão, eu queria saber o que significou especificamente para você, não somente essa oportunidade agora, de maneira emergencial, assumindo interinamente a equipe, mas também as oportunidades que você teve durante o Campeonato Carioca, profissionalmente para você, para que você ganhasse visibilidade, para que a torcida do Flamengo conhecesse de maneira mais minuciosa o seu trabalho, e de que maneira agora volta o Mário Jorge para o belíssimo trabalho que você já vinha fazendo no Sub-20 na disputa do Brasileirão. Então, eu acho que a visibilidade em si, o Flamengo já te expõe muito, né? Então, não tem uma diferença grande por causa da categoria, que é o profissional, mas o Sub-20 e Sub-17 já me fizeram ter uma boa exposição. Mas sem preocupação com relação a isso, mas eu tenho certeza que eu volto com um nível de concentração muito diferente, né? Porque os jogadores me fizeram pensar bastante, a gente discutiu bastante. Tem 5, 6 jogadores que tiveram conversas pessoais comigo ali com relação à forma de jogar, e a gente tentou fazer uma construção junta ali, coletiva, para deixar uma coisa forte para o próximo treinador. Vamos lá, última pergunta, hein? Fala, Mário. Parabéns aí, cara, pela vitória. Eu queria saber de você o seguinte, foi só um prazer em conhecê-lo com o Sampaoli, e certamente acho que vai ter algum tipo de conversa. Eu queria saber como é que você entrega, o que você observou na viagem, na concentração, nos seus momentos com este grupo, até fora mesmo do campo de treinamento, que você vai passar para o Sampaoli. E, assim, deu para perceber que você aproveitou o teu momento para usar os garotos que trabalharam com você. Hoje teve o Igor Jesus, teve o Wesley de início, tem o Vitor Hugo, essa turma toda trabalhou com você. Tem também alguma situação, uma visão tua, por já ter muito tempo com essa garotada, que você vai passar para o novo treinador? Certeza de que ele é conhecedor desses jogadores, né? Esses jogadores já estão no profissional de forma rotineira. Se ele me chamar para uma conversa, eu vou ter o maior prazer de passar todas as informações para ele, sem problema algum. Eu acho que, assim, eu sou funcionário do clube e eu preciso passar tudo aquilo minuciosamente para ele. O fato esses meninos estão no profissional já há muito tempo, não por causa do Mário, mas por causa do processo que é construído no clube. Processo esse de ter um elenco muito, muito enxuto, né? Com jogadores de muita qualidade, para fazer uso efetivamente dos meninos da base, para a gente ter equilíbrio no momento para colocá-los lá. Então, para eles não é surpresa nenhuma, nenhum deles estreou aqui hoje. Quem estreou com os profissionais foi o treinador. Emerson, fim então da coletiva, né, do técnico